Qual é o papel da guerra? Será que a guerra é só pura destruição e pura negatividade? Ela busca a paz, né? Isso é uma loucura. Né? Ela busca a paz, e esse é o provérbio romano que às vezes eu falo dele: se vas passem para bellum, se queres a paz, prepara a guerra. Ou seja, a guerra contém as próprias sementes da sua destruição. Você só chega na paz verdadeiramente com a guerra, de verdade. Mas vamos olhar de um ponto de vista mais filosófico. Se eu te perguntar o que é a paz, parte da sua definição, da sua resposta vai dizer o seguinte: é a ausência de guerra. Nós vivemos num mundo dual, de dualidades. Não dá para falar de amor, ou não dá para entender o que é o amor sem entender o ódio. Não dá para falar de alegria sem conceber a tristeza. Não dá para compreender a paz na sua profundidade total sem imaginar ou passar ou entender o que é a guerra. A sua compreensão da paz, ela vai ser muito mais profunda quando você vivenciar a guerra. Porque esses conceitos, né, inclusive isso é uma visão até no mundo ocidental, a gente separa e tem uma realidade muito dual. E a gente está o tempo inteiro nesse pêndulo aqui. Eu não quero estar na guerra, eu não quero estar na tristeza, eu quero estar na alegria, na felicidade, na paz. E você antagoniza um com o outro. Mas talvez um jeito de olhar para isso mais real é que eles não são antagônicos. São facetas diferentes da mesma moeda. Ou seja, de um lado você tem a paz e de outro a guerra. Você não separa um do outro. Do mesmo jeito que você não separa a alegria da tristeza. E assim por diante. O problema é que psicologicamente nós, por olharmos essas coisas separadas, a gente foge absolutamente de um deles. Mas o que seria de nós sem o outro lado? Num sentido prático de crescimento, amadurecimento e fortalecimento. As adversidades que você enfrenta no seu dia a dia, elas não servem só para te destruir. Elas servem para te fortalecer. A guerra, ela seria o cenário, o último cenário dessa lógica que tu falou agora. Isso, ela seria isso numa escala maior. E assim, vamos trazer para um exemplo individual. A zona de desconforto. Você sabe que só tem crescimento na zona de desconforto. E todo mundo que faz alguma atividade física sabe disso. Quem treina, o famoso no pain, no gain. Né? Sem dor, não tem ganho. E você busca aquele sofrimento conscientemente, porque você sabe que ali tem evolução. Você sabe ali tem melhora, tem crescimento. Você também busca isso no trabalho. Tenho certeza que quando você pensou em montar isso aqui, os primeiros passos que você deu foi extremamente desconfortável, extremamente desafiador, incerto, perigoso. E você sabia que se não fosse assim, você não obteria o sucesso. Você abraçou aquilo com todo o prazer, e todo mundo faz isso dentro do seu trabalho. Você abraça um projeto que você não dá conta, você busca mais responsabilidades para si, porque você sabe que aquele é o caminho para o crescimento. É uma guerra interna, né? Isso. É um desconforto. E esse desconforto é você incorporando o suposto lado ruim das coisas. Percebe onde eu estou querendo chegar? Você está incorporando aquilo que foi dito para você, que você tem que ficar longe. Você não quer a guerra. Você quer a paz. Você não quer o ódio, você quer o amor. Só que não tem como você entender, valorizar, prezar o amor se você não entender o ódio. Aliás, não tem como você separar essas duas coisas. Porque eles não fazem sentido isolados. Não dá para falar de guerra, não dá para falar de paz sem você contrapor com o lado antagônico. E não dá para você viver e crescer sem o desconforto. A guerra é um nível de desconforto coletivo que forja nações, forja povos, forja características. Claro que ela é destrutiva, mas o processo humano de crescimento, ele é destrutivo. Sim. E aí você fala assim, não, mas eu não quero. E aí começam os julgamentos morais, né, o tempo inteiro, em cima desse processo. Não, mas não deveria ser assim. Não deveria, mas é.
A natureza ela não faz esse julgamento de certo e errado em cima de você. Vem um tsunami e acaba com a gente em 1 minuto. Um leão caçando. Ah, não, mas o leão é um animal, nós não somos animais. Bom, nós estamos inseridos dentro de uma realidade dual, onde se nós tentarmos forçar o pêndulo e ficar só no que a gente chama de positivo, nós vamos sucumbir e vamos ser derrotados e destruídos de uma maneira assim, catastrófica. Por quê? Porque você não está sendo preparado, porque invariavelmente a vida vai te trazer, ela vai vir uma hora e vai te esmagar. Como você ficou o tempo inteiro aqui do lado do que você chama de positivo, você não recebeu nenhum elemento que te dá carcaça. Sim. E você vai ser muito frágil. A hora que vier, você vai sucumbir. Por exemplo, a gente pode olhar para a psique, né, ou para o lado psicológico de um nazista. O que fez um cara, várias pessoas, vários caras, várias pessoas, várias mulheres, humanos se tornarem nazistas? Tipo, o que tem dentro dele que é diferente do que tem dentro de nós? Nada. Exato, eu ia falar exatamente isso. Nada. O que tem? Ele não tinha estrutura de lidar com o seu lado da sombra, talvez porque ele fugiu o tempo inteiro dessa conexão, dessa junção, dessa interação e aceitação desse lado obscuro que a gente chama, desse lado ruim. Então ele era muito fragilizado. E a hora que esse lado ruim chegou perto dele, ele nunca tinha dialogado com isso. Ele só aceitou aquela ideia. Isso veio e foi tão mais forte porque veio de um jeito tão surpreendente que capturou ele por completo. Então nós temos que buscar não fugir das coisas ruins, mas nós temos que incorporá-la, absorver, nos fortalecer com elas. E assim, qualquer observação que você faça sobre a sua vida, ela é só sobre isso. Ela não tem nada diferente disso. É todos os momentos do que você faz, é isso. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Claro, tem doses de quanto você aguenta. E tem doses que as pessoas não vão aguentar. E tem níveis de destruição que a gente também não pode permitir que aconteçam gratuitamente. E eu não estou advogando pela guerra, que fique bem claro isso. Eu só tô fazendo uma observação, uma leitura real da realidade, da dinâmica da vida. Não existe como nós eliminarmos uma metade da existência humana. Porque nós não somos só uma metade. Nós temos uma sombra dentro de nós. E se nós não dialogarmos e não conversarmos e não incorporarmos a nossa sombra, nós estaremos muito suscetíveis para sombras externas, quando chegarem em cima de nós, nos dominarem. Então, o que está por trás de todo grande líder da história que liderou guerras é insegurança e medo e falta de autoconhecimento? Se um cara como Hitler... Napoleão, qualquer um desses caras. Grandes líderes, é medo e insegurança? Não necessariamente. O cara pode olhar para o lado sombrio dele e usar esse lado para o que ele acha que é nobre. E aí tem um outro problema de você fazer um julgamento. Para que você vai usar esse lado? Porque essa história é interessante. A gente pode olhar isso pros super-heróis, né? Tipo assim, se você tem um filme ou uma história de um super-herói e só tem o super-herói, se o vilão não é interessante o suficiente, a história não é interessante. Porque a gente está atraído por aquele vilão. E para você lidar com certos vilões, você tem que incorporar um pouco da sombra dele, porque essa é a arma que você tem contra ele. Então, para você lutar com Hitler, desculpa, não vai ser você ir lá e reverenciá-lo e dar flores para ele. Eu acho que um abraço resolvia muita coisa, mas enfim. Não resolveu. Não resolveu. E então chega uma hora que você tem que estar pronto para confrontar essas pessoas que foram totalmente dominadas pela sua sombra. E como que você vai confrontar se você não tem sombra? Então você tem que cultivar alguma sombra, mas consciente. O problema é deixar esse processo ser feito de uma forma inconsciente. Você tem que estar ativamente percebendo que
Cara, existe sombra aqui. Sim. E eu tô dialogando com ela e ela tá presente. E eu vi que eu usei ela de uma forma errada. Para que você tá constantemente corrigindo e calibrando o uso dela. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.